paz do Senhor. Boa noite. Nós estamos aqui nesta noite para mais um momento com Deus, refletir na palavra do Senhor, aquilo que o amigo Espírito Santo tem colocado ao meu coração para administrar a vocês nesse canal, que tem um determinado como nome, Momento com Deus, Eu quero meditar numa palavra que hoje eu estava no culto na igreja, o irmão pregando, eu comecei pregando, Deus começou a falar comigo sobre um esboço de uma pregação que eu fiz, baseada em 1 Reis, capítulo 18. E Deus me fez lembrar desse capítulo e eu quero administrar aquilo que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje. Eu deixei até aqui marcado o tema que vai ser usado. Depois eu vou fazer um esboço mais profundo disso, porque Deus falou grandemente ao meu coração. Quero meditar com vocês Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 42 em diante. Lucas, capítulo 2, versículo 42 em diante, que diz assim a poderosa, sagrada Escritura do Senhor. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume dos dias da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, nem sua mãe, pensando, porém, que vieram de companhia pelo caminho, andando no caminho de um dia, e procurando-o entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontrou, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouvia admirava a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilhou-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansioso, te procurávamos. Bons, nós, conhecendo muito bem as Escrituras Sagradas, agora estou lendo mais Escrituras Sagradas, estou lendo o Novo Testamento, mas numa Bíblia diferente, essa Bíblia aqui, Evangelismo em Ação, e todo dia pela manhã eu tenho o meu devocional diário, 365 dias, que é esse livro aqui, A Prioridade de Deus. Então eu me pus a buscar mais a palavra de Deus e nesse caso entender mais aquilo que Deus tem para falar comigo quando Ele revela, como Ele revelou hoje esta passagem. Eu estava na igreja, irmão, meditando, pensando no que Deus, quando Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura. Todo esse processo que Jesus nasceu no curral de ovelha tem tudo um significado. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado desse mundo. Então Jesus tinha que nascer sobre um curral e ser colocado na manjedoura, porque diz uns teólogos que é o costume de quando nascia
um bezerro que ia ser consagrado a Deus puro, sem mancha. Eles enrolavam num pano e separavam ele na manjedoura. Cuidavam ele até o tempo dele ser sacrificado ao Senhor. Nós sabemos que Jesus nasceu, a Bíblia fala, e Jesus só volta a aparecer novamente a quando tinha seus 12 anos, que estava subindo para Jerusalém, a casa do Pai, o lugar onde tem a palavra, o conselho do Senhor, que é Jerusalém. Volta para Jerusalém, filho, porque saíste de Jerusalém. E Deus, Jesus estava ali, seus pais, Maria e José, já terminando aqueles dias de festa, voltando para a sua cidade, não vindo Jesus, mas não se preocuparam. A Bíblia diz que passando um dia, procurando a Jesus, porque eles haviam perdido Jesus. Não foi Jesus que se perdeu dos seus pais, mas foi eles que perderam de Jesus. Não foi Jesus que te abandonou, mas foi você que saiu do caminho que o Senhor tinha para ti. Quando nós vemos em Gênesis, estou estudando a Bíblia no Antigo Testamento, nós vemos que Terá, pai de Abraão, tinha um determinado propósito de sair da sua cidade em direção a Canaã. Mas a Bíblia diz que ele parou no meio do caminho. Parou. E não prosseguiu para o lugar que ele tinha determinado no teu coração. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, mas continuamos ali na casa do Pai, continuamos louvando a Deus, mas nós perdemos a Jesus. E baseado nisso, estamos ali dentro da igreja, ouvindo a pregação, o Espírito Santo falando comigo, Deus me deu como temas. Quando perdemos Jesus Cristo, ficamos angustiados. A Bíblia diz que Maria e José perdeu Jesus, ficou angustiado procurando Jesus. E ele já tinha se passado um dia. Mas Maria entendeu que para perder aquela angústia, ela tinha de voltar para Jerusalém. E quando a Bíblia diz que José e Maria voltou para Jerusalém, passando 3 dias, encontraram Jesus. E diz que eles se alegraram, se maravilharam. Sua mãe, Jesus, se maravilhou, ficou contente. E ela falou, eis que teu pai e eu, ansioso, te procurava. Eu sei que muitas vezes as lutas do decorrer fez você perder Jesus. A Bíblia diz que Davi errando, Davi fazendo tudo aquilo que não era digno. Mas quando Davi falou assim, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque uma pessoa já angustiada, com toda a luta, com todo o pecado, quando perde a presença de Deus, é pior. E Jesus me deu esta palavra dizendo, tu perdeu Jesus. Tu perdeu Jesus em Jerusalém. Tu perdeu Jesus em Jerusalém. E Deus e o Espírito Santo está falando no meu coração, por isso que tu está angustiado. Por isso que você faz parte dos grupos, louva a Deus, está aí, mas está angustiado. Está aflito, porque você perdeu Jesus. Mas Jesus tem falado para ti, volta. Volta para onde você me perdeu. Que eu quero que você se maravilhe novamente. Que eu quero que você se alegre novamente. E quando Maria e José voltou e encontrou Jesus no templo, se maravilharam. Se alegraram. Jesus está falando para você, volta. Volta a ter aquele particular que você tinha comigo. Volta a ter aquele comunhão que você tinha comigo. Volta. A Bíblia diz que Elias se escondeu na caverna achando que Deus tinha abandonado ele, tinha morrido todos os profetas, e Deus falou, não morreu não. Ainda há homens e mulheres escondidos. Sai desta caverna, Elias.
Sai dessa tua angústia, sai dessa tua aflição e volta para mim, em nome de Jesus.